Você já se perguntou se em algum lugar existe uma outra versão de você? Quem sabe vocês pensem igual, mas tenham empregos diferentes? Quem sabe vocês decidiram por faculdades diferentes ou cursos diferentes? Ou então se casaram com pessoas diferentes? Você já teve curiosidade de saber como seria a sua vida se você tivesse mudado apenas uma decisão que você fez no passado? Pense nisso por um momento. Se a cada decisão que você faz, uma nova realidade é gerada, então existem infinitas versões de você nesse exato momento, uma diferente da outra. Uma das ideias de multiversos que provavelmente é a mais famosa é a ideia de mundos paralelos. Esses mundos paralelos ou realidades paralelas seriam uma espécie de extensão do nosso próprio universo, só que levando em conta todas as probabilidades e combinações diferentes. Mas é muito importante que fique muito claro que esses outros universos, ou mundos possíveis, existiriam separados do nosso universo. Eles podem ter histórias similares, mas eles são diferentes. Por exemplo, imagine que você jogue uma moeda. Existem dois resultados possíveis. Ou a moeda cai cara, ou a moeda cai coroa. Na hora em que eu jogo a moeda, se no meu universo o resultado foi cara, então em uma realidade paralela o resultado foi coroa. Então, nós temos todas as realidades possíveis, cada uma representando um universo possível. A ideia básica desses mundos paralelos veio da mecânica quântica, ou melhor, especificamente de uma das várias interpretações da mecânica quântica, que é a interpretação de muitos mundos. Mas antes de entendermos por que essa interpretação foi criada, nós precisamos entender o que ela queria explicar. A mecânica quântica é fundamentalmente uma teoria de probabilidade. Isso significa que, diferente de uma moeda, em que, teoricamente, sabendo todas as informações envolvidas, eu posso calcular em qual face a moeda cai, nós não podemos fazer isso com a mecânica quântica porque tudo depende de probabilidades. Nós nunca temos como nos livrar dessas probabilidades. Elas fazem parte da teoria. Por exemplo, nós nunca saberemos com certeza em que lugar do espaço um elétron vai estar. Só que a gente pode calcular a chance de ele estar em algum lugar. Talvez o exemplo mais famoso dessa natureza quântica seja o experimento mental do gato de Schrödinger. Nós temos um vídeo só sobre ele no canal, mas de maneira resumida, no experimento mental do gato de Schrödinger, um físico propõe associar a vida de um gato numa caixa fechada e isolada do resto do universo a um isótopo radioativo que tem 50% de chance de decair em 1 hora. Então você coloca o gato dentro dessa caixa, espera 1 hora e, antes de abrir a caixa, você se pergunta: o gato está vivo ou o gato está morto? Se você quiser usar as equações da mecânica quântica para tentar, antes de abrir a caixa, descobrir se o gato está vivo ou está morto, você simplesmente vai se decepcionar porque as equações não vão fazer isso. As equações vão te dizer qual que é a chance ou qual que é a probabilidade de você abrir a caixa e ver o gato vivo ou você abrir a caixa e ver o gato morto. A forma mais fácil de resolver essa questão é aceitar o colapso quântico. Essa ideia afirma que as leis da mecânica quântica só valem de forma probabilística enquanto o sistema está isolado do mundo. Uma vez que observamos o sistema, ele se comporta como um sistema da física clássica. Ou seja, você só vai descobrir o que aconteceu com o gato quando você abrir a caixa. Mas a interpretação de muitos mundos oferece uma maneira diferente e peculiar de resolver esse problema. Ela propõe que todas as nossas equações estavam corretas o tempo todo, e que cada possibilidade representa algo que está acontecendo em um universo separado do nosso. Uma realidade paralela, se você quiser pensar assim. Isso significa que se nós vemos o gato vivo, existe um outro universo no qual o gato foi visto morto, e eles coexistem paralelamente. Esse é o primeiro tipo de multiverso, os muitos mundos da mecânica quântica. Nessa interpretação, é como se você criasse uma realidade paralela em toda decisão ou em todo evento que acontecesse. Talvez exista um universo em que o Pedro não seja o criador do Ciência Todo Dia. Talvez, nesse outro universo, alguém esteja no meu lugar. E quem sabe toda essa realidade paralela tenha começado com o jogar de uma moeda. Mas agora que vocês estão imaginando uma realidade paralela, em que outra pessoa seja o Pedro do Ciência Todo Dia, existem mais interpretações que levam à ideia de multiversos. Quase no mesmo período do desenvolvimento da interpretação de muitos mundos, outra teoria física levantou a possibilidade da existência de multiversos. A teoria da relatividade geral de Einstein.
O objetivo dessa teoria era descrever a gravidade de forma coerente com a teoria da relatividade restrita, que veio antes e previa que o próprio espaço e tempo podiam ser distorcidos. Um dos grandes trunfos da relatividade foi estrear um novo ramo chamado cosmologia moderna, em que as mesmas equações da relatividade que poderiam ser aplicadas para descrever coisas aqui na Terra, poderiam ser aplicadas no universo observável como um todo. Pela primeira vez na história, conseguimos usar apenas um conjunto de equações para descrever com sucesso o universo inteiro. Mas as equações da relatividade geral e observações astronômicas são compatíveis com um caso bastante curioso: um universo infinito. Quando olhamos para grandes distâncias cósmicas, só vemos a luz que teve tempo de chegar até nós. É por isso que nunca falamos em limite do universo, e sim limite do universo observável. Mas é possível que além dessas distâncias exista ainda mais espaço e matéria. E também é possível que exista uma quantidade infinita de espaço e matéria. Se esse for o caso, o universo infinito vem com consequências estranhas. No nosso universo observável, existem em torno de 10 elevado a 80 partículas no universo. Existem muitas formas de distribuir essas partículas pelo universo. Podemos aglutinar alguns átomos e formar água e carbono, e aglutinar mais várias vezes até formar humanos, um planeta e o Sol. Nesse caso, que é o nosso caso, o universo está preenchido de maneira desigual. Mas isso tem suas vantagens, porque é só assim que podemos formar planetas, estrelas e galáxias. Outra forma possível seria distribuir toda essa matéria igualmente pelo vazio do espaço. O ponto é que existem infinitas maneiras diferentes de distribuir matéria pelo universo. Só que se o universo for, de fato, infinito, então, se procurarmos longe o suficiente, vamos com toda certeza encontrar uma outra porção do universo idêntica ao nosso universo observável. E o argumento não acaba aqui. Se o universo é infinito, nós teremos infinitos universos iguais ao nosso e infinitos universos diferentes do nosso. Essa é a ideia de um multiverso estatístico. Em um multiverso estatístico, todas as possibilidades existem, mesmo que distantes uma das outras. Mesmo que a chance de um universo ser parecido com o nosso seja quase zero vezes infinito é infinito, ou seja, o simples fato de o espaço ser infinito implicaria a existência de um multiverso. Se esse for o caso, podemos estimar a probabilidade de encontrar outro universo igual ao nosso. E essa estimativa é que a cada 10 elevado a 1000 anos-luz, você teria um universo assim. Nesse universo, existe um ser idêntico a você, sentindo as mesmas sensações, vendo um vídeo idêntico a esse, só que feito por uma cópia minha. Só que não fiquem tão esperançosos, porque tanto a ideia dos muitos mundos quânticos quanto o multiverso estatístico tem o mesmo problema. Não existe a menor possibilidade de testar essas hipóteses, então é bastante argumentável que elas nem sequer são científicas. Mas é possível que outras versões ainda mais ousadas do multiverso possam eventualmente ser testadas. E a primeira delas vem com os avanços feitos pela própria teoria da relatividade geral quando tentamos explicar a origem do universo. Nós não sabemos como o universo começou. Isso é uma pergunta aberta e possivelmente sem resposta. A ciência só nos ajuda até os instantes após o evento que deu origem ao universo. Nós temos fortes evidências de que logo após o surgimento do universo, ele se expandiu incrivelmente rápido. Tão rápido que num tempo de 1/1000 de bilionésimo de bilionésimo de segundo, o universo aumentou seu tamanho em 1 trilhão de vezes. Essa expansão exponencial do universo nos instantes iniciais é conhecida como inflação. E uma das previsões mais bizarras da inflação foi observada.
Se medimos a temperatura do universo, vemos que as temperaturas entre regiões variam em torno de alguns milésimos de grau, precisamente como a hipótese da inflação prevê. Bem, existem várias hipóteses de inflação ligeiramente diferentes. Na maior parte delas, essa expansão exponencial durou apenas esses poucos instantes e cessou. Mas é importante ressaltar que o efeito que causa a inflação é, em um nível fundamental, quântico. Então podemos dizer que ele é regido por probabilidades. Existe uma outra versão dessa hipótese, a inflação eterna, onde a inflação começou e nunca parou, está acontecendo e vai continuar a acontecer eternamente. O problema com a inflação eterna é que, com o universo se expandindo desta maneira, seria impossível qualquer estrutura como uma galáxia se formar. Então, como a inflação eterna explica as galáxias e o universo que observamos hoje? A explicação é a seguinte: devido à natureza quântica e probabilística da inflação eterna, existe uma chance da inflação parar de acontecer em um ponto do espaço e, quando isso acontece, uma grande quantidade de energia é liberada. Essa energia seria convertida em partículas como quarks, elétrons e fótons. Isso seria um Big Bang. A inflação eterna propõe um espaço em constante inflação, mas com bolhas onde essa inflação cessou e a matéria surgiu. Nesse caso, o espaço seria como um queijo suíço. Quanto mais espaço geramos, mais buracos também criamos. E é em nenhum desses buracos que estaria o nosso universo observável. E também existiriam muitos outros universos, alguns cheios de matéria, talvez galáxias e quem sabe até vida. Essa versão é o que chamamos de multiverso inflacionário. Os diferentes universos gerados por esse processo seguiriam as mesmas leis da física que o nosso, mas as constantes físicas, como a massa do próton, carga do elétron, constante gravitacional, podem ser diferentes. Por exemplo, pode ser que exista algum universo lá fora que esteja completamente imerso num campo magnético fortíssimo, ou que tenha elétrons mais pesados que prótons. Além disso, é possível que, com um pouco de sorte, dois desses universos colidam ou se fundam. Quem sabe o nosso próprio universo fosse resultado de uma colisão de dois outros universos. Se esse for o caso, então podemos encontrar alguma assinatura, uma espécie de impressão digital desse evento extremo que permeia o nosso universo até os dias de hoje. Quem sabe um dia iremos encontrar essa assinatura e provar a existência dos multiversos. Sejam bem-vindos ao Ciência Todo Dia. Eu sou o Pedro, pesquisador físico e consumindo o teorema do sanduíche. Na metade do século XX, a física tinha um grande problema. As duas teorias mais bem-sucedidas até então, a mecânica quântica, que descreve a natureza nas suas menores escalas, e a relatividade geral, que descreve o universo nas suas maiores escalas, não concordavam uma com a outra. Basicamente, se tentamos fazer contas com mecânica quântica e gravidade ao mesmo tempo, as equações nos dão resultados inúteis e sem significado, como probabilidades infinitas. A teoria das cordas foi uma das teorias mais bem-sucedidas em juntar matematicamente gravidade e mecânica quântica, propondo que o componente fundamental da natureza são cordas minúsculas, muito menores do que as menores partes dos átomos, que vibram de diferentes maneiras. Uma corda vibrando numa certa frequência seria percebida como um elétron, outra como um fóton, outra ainda como um quark e assim por diante. Da ideia que podemos descrever partículas através dessa corda, surge uma pergunta: seria possível determinar a massa e a carga dos elétrons a partir da matemática da teoria de cordas? A resposta é que sim. Se sabemos como as cordas vibram, nós podemos determinar valores para a massa e carga das partículas fundamentais. Então, temos como saber como as cordas vibram? Para a teoria de cordas dar certo, essas cordas não podem só viver nas 3 dimensões do espaço que nós conhecemos e sentimos. Para resolver isso, a teoria das cordas propõe a existência de 10 dimensões do espaço, e isso pode parecer não fazer muito sentido, porque se nós vivemos em um universo tridimensional, onde estão as outras 7 dimensões? Elas estariam escondidas, elas seriam dimensões minúsculas da mesma ordem de tamanho das cordas, e elas seriam compactadas, isso é, dariam a volta nelas mesmas. Somente coisas tão pequenas quanto as cordas notariam a existência dessas dimensões minúsculas. Mas a teoria das cordas prevê a existência de uma quantidade enorme de possíveis tipos de dimensões extras, e cada um desses tipos viria com as suas próprias constantes físicas. E a teoria das cordas não sabe escolher qual desses universos seria o correto. E disso surge uma proposta.
talvez não exista um universo correto. Quem sabe todos esses diferentes tipos de dimensões e partículas estejam acontecendo em algum outro universo. Talvez vivemos em só um de vários multiversos. Se esse for o caso, perguntar qual o valor fundamental da carga do elétron é fazer a pergunta errada, porque o elétron pode ter diferentes cargas dependendo do universo em que ele está. Eu acho que tem alguma coisa errada com essa câmera, ou, sei lá, eu posso estar ficando maluco. Enfim, essa ideia de multiversos deixou muitos físicos desconfortáveis, e existem muitas importantes discussões e problemas sobre isso. Será que todas essas ideias de multiversos e universos paralelos são realmente científicas? Porque muitas vezes elas apresentam uma ideia de uma realidade paralela à nossa, só que ela é impossível de ser testada. Ou mesmo se um dia a gente conseguir comprovar a existência desses universos paralelos, nós provavelmente nunca teremos acesso a eles. E isso seria meio triste, porque nós teríamos comprovado a existência de algo totalmente inalcançável e que não muda a nossa realidade. Mas a verdadeira beleza da ideia dos multiversos não é simplesmente uma forma de poesia científica para imaginar realidades paralelas. A beleza da ideia dos multiversos é tentar ajudar a resolver um dos maiores problemas que nós temos na ciência hoje em dia. Por que as constantes do universo são simplesmente perfeitas e parecem ter sido calibradas para a existência de vida? Se nós modificarmos só um pouco a força da gravidade ou a carga das partículas fundamentais, então a vida como nós conhecemos simplesmente não pode existir no universo. Então por que tudo dá tão certo? Por que nós podemos existir? Caso existam infinitos diferentes universos flutuando dentro de um grande multiverso, nós podemos apelar ao chamado princípio antropocêntrico. A nossa existência é a evidência de que as constantes do nosso universo estão calibradas para a nossa vida existir. Se existem infinitos universos, então, probabilisticamente, obviamente, em pelo menos uma parte deles, as condições para a vida vão aparecer. E é só nesses universos em que as condições para a vida aparecem que nós podemos existir. Pensem nisso por um momento. Podem existir nesse exato momento várias constantes físicas ou matemáticas que nós nem sabemos a existência ainda, só que obrigatoriamente, por nós estarmos aqui existindo, elas têm que ter valores coerentes com a existência de vida nesse universo. E as hipóteses dos multiversos poderiam explicar que não estamos vivos por causa de uma loteria cósmica que caiu nos valores corretos. Talvez ela possa explicar que universos como o nosso não são raros, mas eles são parte de um multiverso ainda maior. Mas não tomem isso como a palavra final, porque mesmo o princípio antropocêntrico tem a sua grande parcela de críticas e com certa razão. Porque parece que o princípio antropocêntrico tenta explicar a nossa própria existência apelando para coisas que estão fora do nosso alcance. Eu acho que no fim toda essa conversa sobre multiversos e realidades paralelas servem para deixar claro algumas coisas sobre a ciência e os seres humanos que fazem ela. Primeiro, o poder de abstração e criatividade humana é absurdamente poderoso. Em menos de 100 anos, nós saímos de uma ciência que acreditava num universo estático e determinado pela física clássica e fomos para um universo no meio de um multiverso enorme, regido pelas leis e probabilidades da teoria quântica. Mas apesar disso tudo, os humanos fazendo ciência ainda são humanos. E por mais que cientistas tentem ser objetivos, nós ainda somos apenas primatas, envoltos por um universo muito maior do que nós, procurando algum sentido, ainda que vago, para isso tudo. Algo que talvez nos ajude a entender da onde viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui. Nós sempre estaremos buscando respostas, porque é isso que nos faz humanos. Muito obrigado e até a próxima.